Quando você chegou aqui nessa igreja para ouvir a palavra do Senhor, nós temos que, com certeza, nós temos a certeza que você veio adorar o Senhor. Então, quando você entrou, nós soltamos um vídeo que diz assim: olha, desligue-se do seu celular, né? Desligue-se do seu celular, preste atenção no que Deus vai fazer nesta noite. E nós já estamos ouvindo a palavra do Senhor cantada. Nós ouvimos a palavra do Senhor cantada nesse instante. E se vocês notarem, todas as letras das músicas que foram cantadas apontavam para a volta de Jesus. Então nós estamos aqui nessa igreja, essa igreja prega unicamente Cristo. Nós não pregamos, não temos outra mensagem. Nós pregamos a Cristo, morto, ressuscitado e que voltará. E eu quero começar esta noite fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui e aqueles que estão também nos assistindo. Essa pergunta é simples. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria ou tem certeza da sua salvação? Não precisa responder para ninguém. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria certeza de salvação? Para onde você iria se você morresse hoje? Para onde você iria se você morresse hoje? Muita gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo, né? E às vezes dá uma desculpa muito interessante. Você prega o evangelho e ela fala assim: olha, eu não quero aceitar hoje porque eu estou muito novo. Aí você prega e fala de novo a mensagem. Ela fala: eu não posso porque eu estou muito velho. E aí morre sem Jesus e vai para o inferno mesmo. Mesmo sendo membro de igreja, vai para o inferno se não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma realidade. Eu fico prestando atenção, a irmã Luzia começou o discipulado aqui na igreja, com um dos nossos casais da igreja mais idosos. E é interessante que ela compreendeu o evangelho, e ela está se preparando para o batismo. E com ela não aconteceu dessa forma, muito pelo contrário. Ela tomou uma decisão ao lado de Jesus, mesmo na velhice. Então, a questão é: para onde é que você vai se você morrer hoje? Nós passamos agora um período de Páscoa, né? Tivemos um período de Páscoa, um período de grande comoção humana, na realidade. O mundo cristão todo fica comovido de ver todas aquelas cenas de Jesus na cruz. Fica comovido de ver aquele sangue derramado. Fica comovido com muita coisa que aconteceu ali na crucificação. E é interessante que depois dessa comoção, junto com essa comoção ainda tem um tal de não comer. Alguns cristãos falam que não come carne, aí só vai para o peixe. Gente, eu sou fã de uma boa muqueca, vou falar para vocês. Eu aproveito e como também, não tem problema. Mas eu falei domingo passado e repito hoje. Quem inventou esse negócio de não comer peixe foi um pescador, um vendedor de peixe, gente, com certeza. E deu certo. E deu certo. Porque o peixe fica caro na semana chamada de Santa, não é verdade? Mas aí, passando essa Páscoa toda essa comoção, o ser humano, o mundo cristão volta ao normal. É interessante. Ele esquece o sacrifício de Jesus na cruz, ele esquece tudo que aconteceu e continua do mesmo jeito, pecando e gostando do pecado. Irmão, eu acho isso muito trágico, quando o mundo cristão volta ao normal, ao chamado normal. E aí, o que aconteceu, pastor? Depois da Páscoa, essa é a grande questão. Depois dessa grande comoção que Jesus voltou, o que aconteceu?
E é isso que eu quero falar hoje para vocês. O que aconteceu pós-Páscoa? Pós-Páscoa. Vamos na palavra de Deus. Nós somos chatos, né? Nós batistas somos muito chatos. Vamos à palavra, vamos voltar à palavra, né? Nós lemos a palavra, explicamos a palavra e aplicamos a palavra. Então vamos lá para Atos 1. Atos 1. Deixe sua Bíblia aberta. Atos 1. Quero mais uma vez agradecer os convidados. Deus possa abençoar cada um aqui. Eu tenho visto, estou vendo ali alguns conhecidos, alguns amigos, amigas também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam essa noite aproveitar da palavra de Deus unicamente. O que nós temos de melhor para oferecer é a Bíblia. E nós oferecemos a palavra de Deus para você nesta noite. E a companhia e as risadas, os abraços, a gente vê depois, tá bom? Diz a palavra do Senhor desta forma. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Gravem isso. A ressurreição de Jesus, ele voltou e andou no meio do povo. Depois que ele ressuscitou, ele andou. E tem provas irrefutáveis na palavra do Senhor, diz o texto. E ele apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então, depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, ele andou sobre a terra 1 mês e 10 dias. Então, não tem jeito de negar que ele estava e está vivo. E ele falava coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este tempo, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos, ou seja, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Baixe sua cabeça. Querido Pai, eterno Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que já foi cantado aqui, já foi ministrado pelo dirigente do culto. Senhor, obrigado. Prepara o nosso coração para entender esta palavra. Senhor, nos dá e nos traz lições preciosas para a nossa vida. E que possamos guardar dentro do nosso coração, para não pecar contra Ti. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, olha só, nós temos um texto aqui, falando e relatando toda a assunção de Jesus, aquele cumprimento do que estava escrito lá atrás, através de Jesus, sobre Jesus.
E aí, nessa noite, eu quero trazer só algumas verdades que você não poderá esquecer jamais. E eu gostaria, se você tiver caneta, papel, anote essas 3 verdades que você não deve esquecer. A primeira verdade que você não pode deixar que ninguém nem questione mais, é que Jesus ressuscitou e que a salvação, ele é real. Que ele ressuscitou e a salvação é real. Quando ele diz lá no texto, lá, principalmente no versículo 3, diz a palavra que ele se apresentou vivo. Ele não se apresentou mais morto. Ele não se apresentou mais morto. Mas nós temos aí uma questão muito interessante. É que quando ele se apresenta morto, ele se apresenta aquele Jesus que veio para salvar a humanidade. Aquele Jesus que realmente morreu pelos nossos pecados, estava ali vivo. Paulo já falava, e eu falei isso no sermão passado, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria validade nenhuma. E é verdade. E aqui ele se apresenta vivo e diz o texto categoricamente que muitas pessoas o viram. Eu achei outra coisa interessante aqui. Para provar que uma pessoa não é espírito, o que faz? Ele come. E Jesus comeu com os seus apóstolos ali. Ele comeu, simplesmente ele viveu 40 dias ali. Então ele veio por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, se você olhar lá em 1 Coríntios, dá uma olhada aí, 1 Coríntios 15, 3 e 4, vai nos falar assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo a própria Escritura. Então, é mais que verdade, mais que notório, é que Jesus morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu. Então você não pode negar, você não pode nem falar, como ele morreu pelos meus pecados, se eu nem tinha pecado. Se você falar isso, você é um mentiroso. Porque todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o que nos une a Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício de Jesus na cruz nos dá também o poder de salvar completamente a minha vida da perdição. Foi lá na cruz que ele alcançou e que ele pregou a cédula que era contra mim, ou seja, a dívida que eu tinha. Porque na realidade quem tinha que morrer na cruz era eu e você, não era outra pessoa. Era eu e você que deveria ter morrido na cruz. Porque os pecados eram meus, era seu. Eu pequei, você pecou e nós pecamos. Eu e você que deveria estar na cruz. Mas Jesus foi e morreu. E a dívida que era contra mim, contra você, ele crava na cruz. E fala, olha, eu vou morrer pelo Gerson, eu vou morrer pela Janaína, eu vou morrer pelo Mantuí, eu vou morrer por ele. Mas Senhor, eu vou morrer por você. Então quando você olhar para a cruz, não é um lugar de derrota. Não é um lugar de derrota. É um lugar de vitória. A cruz está vazia. É um lugar de vitória. Então, queridos irmãos, o nosso Jesus pode nos salvar completamente. Ele não nos salva pela metade. Tem muita gente pensando que Jesus salva pela metade. Eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus me salvar. Você não precisa fazer nada, porque tudo que foi feito foi lá na cruz. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida aos pés de Jesus. Falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, não dá para viver sem Ti. Senhor, toma a direção da minha vida. É interessante quando a gente vê tantos crentes entregando a vida para Jesus, fazendo o que realmente eles querem, e não o que Jesus quer. Que vida é essa que você entregou? Nada, zero. Pessoas que dizem que entregou a vida para Jesus e continuam no pecado. Totalmente errado, irmãos. Totalmente errado.
A Bíblia diz que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram. E como se passaram? Se as pessoas continuam fazendo a mesma coisa que faziam antigamente, como? Então essa pessoa não teve mudança. Se ela continua fazendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas, ela não entregou a vida a Jesus. Ela entrou para uma igreja simplesmente. Então Jesus pode nos salvar completamente. Em Hebreus 7, 25, a palavra do Senhor diz desta forma. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que a Ele se achegam, os que por Ele se achegam a Deus, ou se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus fez isso. Ele nos salvou perfeitamente. Não existe crente, meio crente. Ou é crente ou não é crente. Jesus deixou isso bem claro em Apocalipse. Não existe crente morno, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz em Apocalipse, que vomitar-te-ei da minha boca. Vou vomitar da minha boca. Hoje nós vivemos um evangelismo ou um cristianismo de relativismo. E é verdade. Alguns aqui, eu vejo alguns mais antigos aqui na igreja, que viviam e vivem um cristianismo padrão bíblico. Que não abre mão de ser crente. Não abre mão de dar testemunho. Não abre mão de cumprir o ídolo de Jesus. Não abre mão. Mas nós estamos vivendo com uma geração meio esquisita. Muito esquisita. Com um evangelho muito esquisito. Um evangelho comprado, um evangelho vendido, um evangelho negociado, um evangelho totalmente desconfigurado do que aquilo que Jesus deixou. Jesus não deixou esse evangelho desconfigurado. Jesus deixou um evangelho puro, vivo, um evangelho que está nas Escrituras, nas Santas Escrituras, dizendo, olha, você tem que viver de um modo digno do evangelho. Você não pode viver de qualquer jeito. No dia que você entregou a vida a Jesus, você precisava mudar de vida. Então Jesus nos dá essa salvação completa. E eu não posso me oferecer pela metade, não adianta. Em Romanos 10, versículo 9, vou repetir, Romanos 10, versículo 9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então você tem que confessar, você tem que falar, que você realmente quer mudar de vida, que você quer que Jesus more em seu coração. E continua o texto, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então, querido, nós temos uma coisa muito interessante. Primeira coisa, eu tenho que falar com a minha boca, eu tenho que confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tenho que confessar para Jesus que Ele realmente vai fazer a diferença em minha vida e eu vou fazer a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo, diga-se de passagem, um mundo corrupto, onde está corrompendo a própria igreja evangélica. Então não é a religião que salva, queridos. Não é. Não é porque você entrou na igreja, não é porque você batizou na igreja. Não é isso que salva. Nunca foi. Porque você pode enganar todo mundo. É interessante.
pode enganar todo mundo, pode entrar no batistério aqui, batizar, pode se tornar membro desta igreja ou de outra igreja evangélica, mas se não houver uma mudança de vida, não há conversão. Então não é religião, é salvação real que Jesus quer oferecer para a gente, quer oferecer para você. É salvação real. Talvez você esteja pensando, como muitos já pensaram, pastor, para mim não tem mais jeito. Pastor, eu já entrei na igreja, já saí, já fui para cá, já fui para acolá, já andei para cá. Pois é, irmão. Pois Jesus quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje. Em Isaías 1:18, olha aí para você ver o que é que diz o texto. Veja se ele não quer manter um padrão de cristianismo realmente real na sua vida. Olha o que é que vai dizer, olha o que é que Deus fala. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não interessa o seu pecado, interessa a confissão que você faz diante de Deus. Seu pecado pode ser vermelho como carmesim, e Jesus vai transformar branco como a neve, diz a palavra do Senhor. Os meus pecados, Jesus transformou. Quando eu confessei com a minha boca, quando eu pedi perdão e quando eu mudei de vida, Ele pegou meus pecados e transformou de um pecado em um coração sujo, um coração que estava realmente negro, transformou num coração mais alvo do que a neve. Outra coisa também, queridos, que eu quero trazer nessa noite, outra verdade é que Deus pode mudar a sua vida hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, não, é hoje. Ele quer mudar a sua vida, é hoje. Que tipo de cristianismo você anda vivendo? Ele quer mudar hoje. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Jesus fala lá naquele texto de Atos 1, 4, 5 e o versículo 8, vai falar assim, olha só. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis, versículo 8, mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto aqui, como em Jerusalém, em toda a Samaria, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, os discípulos estavam assustados. E ele estava diante de um Jesus que tinha morrido e tinha ressuscitado. Mas Jesus fala para eles, olha, o negócio é o seguinte, vai lá para Jerusalém, espera lá. Espera em Jerusalém. E há de vir sobre vós o Espírito Santo, e eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Era uma promessa, uma profecia de Joel 2, que se cumpria em Atos 2. Ia se cumprir, e eles tinham que ir. Para que a profecia se cumprisse. E é interessante que eles obedecem. Eles obedecem. Eles obedecem, eles vão, parte lá para Jerusalém e ficam por lá esperando. E realmente a profecia se cumpre, eles estão reunidos e vem como um vento impetuoso, o Espírito Santo desce sobre sobre toda a carne e batiza ali com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ali inaugura assim o seu ministério entre os homens. Jesus Cristo vai para o céu, o Espírito Santo passa a habitar dentro de um coração igual ao meu e igual ao seu. No dia que você falou, olha Jesus, eu quero ser o seu discípulo, eu quero amar acima de todas as coisas, você recebe o Espírito Santo dentro da sua vida. Sabe o que é isso, irmãos?
Não é pouca coisa não, irmão, é muita coisa. O Espírito Santo passa a morar dentro de um ser humano. E começa a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E é tanto que quem realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador e vive uma vida piedosa, quando ele peca, o que acontece? O Espírito Santo fala para ele, fala, olha, você está errado. Sabe por quê? Porque foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar dentro dele. E aí o Espírito Santo começa a dar direção na vida dele. Você não anda mais do jeito que você quer. Você vai andar de acordo com o que o Espírito Santo mandou você fazer. Quando você faz o que você quer, dá errado. Pode prestar atenção. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, a coisa anda diferente. E os discípulos estavam ali esperando e receberam, foram batizados realmente. E ali eles começam a ouvir várias línguas, né? Muitas pessoas de várias nações falando a mesma língua. Pode olhar o texto. E alguém pergunta, esses pessoal estão bêbados, estão malucos. Aí um fala, não. Não é não. Isso aqui é um cumprimento do Espírito Santo, realmente. Mas para aí, eu estou vendo ali, estou vendo um povo do Egito, outro povo da Turquia, outro povo de tal e tal e tal, todo mundo aí falando a mesma língua, como é que pode isso? E aí alguns irmãos de outras denominações falam assim, não, mas ali ele estava falando em língua. Não estava falando em língua não, irmão, pode olhar o texto. Pare de olhar as coisas do jeito que você quer olhar e olhe do jeito que está escrito na palavra do Senhor. Diz que todos entendiam na mesma língua. Todo mundo entendia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava inaugurando ali a sua obra aqui na terra. E olha o privilégio, queridos irmãos, crente em Jesus Cristo. O Espírito Santo mora dentro de você. Olha que privilégio. Agora olha a responsabilidade. Diz que quando você começa a pecar, ele fica triste dentro de você. Você sabia disso? Porque ele é uma pessoa. Ele é Deus. Quando você peca, quando eu peco, o Espírito Santo se entristece. Agora tem uma coisa interessante. Quando eu estou tão abatido, tão triste, tão chateado, que eu não sei como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede ao Pai junto. Ele traduz o meu sentimento. Ele fala por mim. É palavra de Deus. É Ele falando dentro de você. Então pare de querer agir conforme a tua vontade. Pare de querer fazer as coisas conforme o teu jeito. E comece a fazer do jeito que Deus quer que você faça. Esses tempos eu estava falando na escola bíblica dominical que eu já tive problemas em igrejas, que eu falei, se eu for resolver, eu vou estragar a igreja. E eu começo a orar e falar, Senhor, resolve para mim esse problema, porque eu não dou conta de resolver este problema na igreja. E Deus fala no meu coração, deixa que eu resolvo, porque a igreja é minha. A igreja não é do pastor Gerson Neto, a igreja não é dos membros que fundaram essa igreja. A igreja é de Jesus. E Ele é o maior interessado em resolver os problemas da própria igreja. E às vezes a gente quer resolver por força, quer resolver do meu jeito. Porque eu sou pastor, eu quero resolver. A Bíblia diz, querido, que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Aí a coisa se torna diferente. Aí vai bater de frente com Deus. Eu já vi muita gente falando assim, olha, eu quero ver, Deus vai ser o meu juiz. Isso não te assusta quando Deus é o juiz? Deveria assustar, sabe, irmão? Então o Espírito Santo se revela no meio do povo, irmãos. Agora com ele revela também o pecado do povo. O Espírito Santo não deixa barato. O Espírito Santo não deixa barato. Não tem pecado que fique escondido. Não fica. Em João 6, versículo 8, abra aí a sua Bíblia.
João 16, desculpe. João 16, versículo 8. Diz assim. Está falando do Espírito Santo, tá? E quando ele vier, convencerá o mundo de quem? Do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E ele veio. E ele está dentro de você e vai te convencer, vai me convencer sempre do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus pode transformar este coração religioso em um coração santo. Esse coração fariseu em um coração santo. Ele pode pegar esse coração que um dia aceitou Jesus e aí foi deixando e transformar num coração aceso, cheio de chamas, aquecido pelo Espírito Santo. Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode reacender o primeiro amor que você adquiriu quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele vai te dar um novo coração. Senhor, eu não quero esse coração duro, esse coração insensível, que eu fico até alegre quando eu não vou na igreja, eu arrumo coisas para fazer no meu dia a dia, eu arrumo coisas para fazer. Eu sempre arrumo coisas, Senhor, para fazer. Na quinta-feira, Senhor, eu estou tão ocupado na quinta, Senhor. Quinta-feira é o culto de oração aqui, sabe? Eu nunca vi crente tão ocupado na quinta-feira. Eu nunca vi tanto crente que adoece na quinta, assistindo televisão, Netflix. Eu nunca vi. Mas Jesus pode mudar teu coração. Jesus pode mudar. Ezequiel 36, versículo 26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, irmão. É promessa de Deus. Ele quer fazer tudo novo em você. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer que você venha para a igreja, não para cumprir um ritual evangélico. Não, Ele não quer isso. Ele quer que você venha para a igreja com alegria. E falar, que bom, hoje é quinta-feira, eu vou adorar o Senhor, eu vou orar, vou buscar a face dEle. Que bom que é domingo de manhã, eu vou aprender a palavra dEle. Eu vou aprender a palavra dEle. Estava conversando com um professor da escola dominical na estante, ali no gabinete, e falando o desinteresse dos jovens com a palavra do Senhor. O desinteresse dos jovens com a palavra do Senhor. E o desinteresse dos adultos e jovens com o culto de quinta-feira. Eu vejo com muita tristeza quando eu ando nas igrejas, nos cultos de oração, que é o culto menos habitado. Deveria ser o culto mais lotado. É o culto onde eu vou derramar, conversar com o Senhor, entregar a minha vida, pedir perdão pelos meus pecados, orar pelo irmão, orar pela irmã, orar pelo um parente que está doente, agradecer pela bênção que eu recebi. A quinta-feira é o dia que nós separamos para orar ao Senhor. Mas é o dia onde que as agendas dos crentes estão mais lotadas. Mais lotadas. E aí vem uma pergunta bíblica que diz assim, foi do próprio Jesus, né? Quando eu voltar, será que vou achar fé na terra? Essa palavra é para hoje. Será que vai achar fé na terra? E aí a gente olha para a gente e fala, o que eu tenho feito com a vida que Jesus morreu, passou a Semana Santa, tal, morreu todinha, e agora o que eu estou fazendo com a minha vida? Uma certeza, irmãos,
mais uma certeza, uma verdade. Jesus vai voltar, irmão. Você querendo ou não, você vindo no culto, não, você adorando ao Senhor, não, Jesus vai voltar. Não é assim que o texto diz? Não foi assim? Se você olhar no versículo 9 e 10, 9 a 11 de Atos 1, você vai notar o que diz a Escritura. Diz assim, eu vou ler novamente. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, e enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homem Galileu, por que estão olhando lá para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, aqui vem a sentença, irmão, há de vir como para o céu o viste ir. Então, é a certeza que nós temos, é que Jesus vai voltar. Você não pode fugir disso. Ele vai voltar, irmão. E ele vai voltar, para que ele vai voltar? Você sabe para quê? Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele não vai vir buscar para buscar a liberdade, a Igreja Batista Liberdade. Não vem para buscar a igreja. Não, ele não vem para buscar a placa de igreja, ele não vem. Ele vem para buscar os salvos, remidos, lavados com o sangue dele lá na cruz. Daquela ali que foi derramado na cruz. Ele veio para buscar a igreja dele. A igreja composta por todos os salvos, em todos os tempos. E você, meu irmão? E você? Está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você está preparado para quando ele tiver... Quando começar a vinda dele, você está preparado para falar: Senhor, eu estou aqui. E ele vai falar, irmão, para uns vai falar assim: vinde bendito do meu Pai. Os salvos, irmão, aqueles que realmente são crentes em Jesus Cristo, ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Vem! É isso que ele vai falar para você que é salvo e realmente é crente em Jesus Cristo. Agora, se você é meio crente, se você é daquele que é religioso, fariseu, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para você e os anjos, que caídos, todos aqueles, está preparado para isso. Mas, queridos, a boa notícia é que quando você realmente é um crente em Jesus, a palavra do Senhor diz que o teu nome... O meu nome está escrito no livro da vida e ninguém tira. Amém? Ninguém tira. Você que é crente em Jesus Cristo, saiba que teu nome está escrito no livro da vida. E foi escrito com o sangue do Cordeiro. Ninguém vai tirar teu nome. O salvo em Jesus Cristo... Ninguém vai tirar o seu nome do salvo, o nome do salvo, ninguém tira. Ninguém. Então, queridos, você que não tem Jesus, não tem certeza de salvação, preste atenção nisso. Não dá para adiar uma decisão dessa, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não dá. Adiar pode te custar a eternidade. Em Provérbios 27, 1, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Então não fique falando: vou tomar uma decisão amanhã ao lado de Jesus. Não, é hoje. O tempo é hoje, o dia é hoje. O dia da salvação é hoje. Hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia de voltar para Jesus. É o dia de você falar: Senhor, faz uma grande obra na minha vida, transforma a minha vida. Eu não quero ser esse crente frio. Eu não quero ser fariseu. Eu não quero ser um crente com coração de pedra. Não. Tira meu coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração de adorador, um coração realmente mudado. Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, muda toda a minha vida.
e que eu possa ter a alegria da salvação, assim como eu tive, como no dia que eu aceitei a Ti como Senhor e Salvador. Eu quero voltar a ter essa alegria, eu quero voltar a ganhar vidas, eu quero voltar a discipular, eu quero voltar a amar, estar na sua casa. Querido, nós ouvimos hoje, nesse sermão, 3 verdades que eu quero repetir. Primeiro, que a salvação é real. Segundo, que a transformação é possível. E terceiro, que o tempo é agora. Você recebeu um cartão aí. Você recebeu um cartão. E nesse cartão, você pode fazer a decisão que você quer. E talvez você seja membro dessa igreja, ou não, mas é crente, e estava andando de uma forma que não agradava a Jesus. Tudo bem. Hoje é o dia, o tempo aceitável da salvação, é o tempo de voltar para Jesus. Faça uma decisão hoje, ao lado de Jesus, volte para Ele. Fala, Senhor, olha, eu sou crente mesmo, Jesus, mas eu estou tão frio, eu quero voltar a sentir aquele primeiro amor. Jesus, perdoa meus pecados. Agora, se você nunca fez a decisão ao lado de Jesus, hoje é o dia também. Senhor, fala para Ele, Senhor, olha, eu quero realmente que o Senhor venha morar em meu coração. Perdoa meus pecados, eu sou um pecador mesmo. Muda a minha vida e transforma. Para que quando o Senhor voltar, assim como o Senhor registrou no livro de Atos 1:11, no dia que o Senhor voltar para buscar a igreja, eu estou aqui. Eu estou aqui. Que Deus aplique em nossos corações esta palavra. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Querido Pai, em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Temos negligenciado a Tua palavra. Pai, muda o nosso interior. Nós queremos ter a alegria da salvação. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. E queremos, Senhor, mudança de vida. Nós queremos mudar de vida, Pai. Pai, que essa seja uma noite especial em minha vida, o dia em que eu mudei. O dia em que o Senhor entrou no meu coração e realmente fez morada. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém?